todos e a todas do Portal Tecnologística. Esse é o nosso último vídeo do ano de 2023. E antes de partir para as retrospectivas e perspectivas, tema do nosso próximo vídeo para começar 2024, eu quero trazer aqui uma repercussão de um estudo muito importante para o setor de transportes, que é o estudo da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, sobre a malha rodoviária brasileira. É a 26ª edição da pesquisa CNT Rodovias, uma pesquisa que é importante por ser feita por um agente neutro, né, que não é do mercado nem do governo, mas que entende muito do setor e que tem esse histórico de dados muito sólido e muito importante para a gente desenvolver então as políticas públicas das rodovias. E aqui, falando um pouquinho mais desses resultados, do que a gente pode refletir em cima deles, os números não são os melhores possíveis, isso a gente já sabe. Basta sair de férias, basta pensar sobre o nosso transit time nas rodovias, a gente já pensa que tem muito a ser feito. E embora o modal rodoviário seja responsável pelo transporte de 65% das nossas cargas e 95% do transporte de passageiros do Brasil, apenas 32,5% da nossa malha pavimentada tem condições de trafegabilidade entre boas ou ótimas. Isso significa que 67,5% da nossa malha é considerada regular, ruim ou péssima. E isso é muito grave. Não estamos falando só de perda de eficiência econômica, mas a gente está falando aqui sobre vidas. E isso a gente precisa sim colocar como prioridade no desenvolvimento da nossa agenda de infraestrutura brasileira. Não é só sobre crescimento econômico, que também é muito importante para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento do Brasil como um todo, mas a gente está falando de vidas. Essa má conservação, além desse risco, e aqui eu falo como mineira que acompanha com muita tristeza algumas situações, algumas rodovias do meu estado, de Minas Gerais, a gente sabe que há muito a ser feito. E um dos pontos, né, além da questão de segurança, que como eu repito aqui, é para mim a minha causa essencial quando eu falo de infraestrutura rodoviária, a gente tem também o dever de melhorar as condições e custos operacionais. E nesse caso, a CNT estimou que 32,8% de aumento, de incremento dos custos operacionais dos transportes se devem à má conservação, à má qualidade dessas rodovias. Isso gera um prejuízo que não é só financeiro, né? É uma perda que eles estimam que é de mais de 7 bilhões de reais, mas também prejuízo para o meio ambiente. A CNT ela faz o cálculo aqui com base no desperdício de óleo diesel. E esse desperdício de óleo diesel, estimado em mais de 1 bilhão de litros de óleo diesel desperdiçados, o que gera uma emissão estrondosa também de quase 3 bilhões de quilos de CO2. E aí vem uma outra causa que se mexeu com ela, eu fico sensibilizada, eu fico realmente com unhas e dentes para tentar fazer a diferença, e é a questão ambiental. Então a gente tem que sim reagir, e se a gente quer ter infraestrutura e que seja aderente aos critérios de ESG, a gente tem que melhorar a questão do desperdício e do incremento de emissões de gases do efeito estufa que são derivados dessa má conservação dessa infraestrutura. O Benito Tadini, querido Tadini, presidente da ABDIB, ele deu uma entrevista ao estado de Minas. Estou muito bairrista hoje, estou falando de Minas Gerais da hora. E ele indicou que desde o ano passado, e sobretudo em 2022, houve uma redução incremental e muito sensível dos valores disponibilizados para investimento em logística. Havia uma estimativa de que a gente precisaria de 2,26% do PIB e só foi disponibilizado no ano passado 0,32%. Isso significa que para o déficit de investimento ultrapassa 190 bilhões de reais. A gente precisaria de pelo menos mais 190 bilhões de reais para cobrir esses investimentos necessários, né? E a gente não tem uma solução mágica, a gente precisa fazer diversas coisas para a sustentabilidade econômica, financeira e ambiental das nossas rodovias. A gente precisa ainda melhorar muito a forma com que elas são geridas, como que a gente incrementa
a sensibilidade, os métodos de gestão de risco para essa infraestrutura, inclusive na hora de atacar quais que são as medidas prioritárias, ao invés de ficar também só apagando incêndio, o que é muito grave. E a gente sabe que não existe uma solução mágica, mas que uma das soluções passa sim por incrementar o modal das rodovias através das concessões. Eu não estou falando que concessão é mágica não, mas que é muito importante. E a gente sabe que, pelos próprios dados dessa pesquisa da CNT, que boa parte da malha concedida em boas condições ou ótimas são parte da malha que é concedida. 64,1% da extensão da malha concedida é avaliada pelo menos como boa ou como ótima. Então, óbvio, tem espaço para melhorar os contratos existentes, tem espaço e dever dos agentes públicos de zelar por uma boa execução contratual, mas, além de tudo, temos aí espaço para incrementar o número de rodovias concedidas. E algumas soluções para a melhoria do número de rodovias concedidas e da qualidade das que já estão concedidas foram recentemente levantadas em um relatório para a concessão da BR-040. Eu destaco aqui uns trechos do voto do relator Guilherme Sampaio. Guilherme Sampaio, como bom conhecedor do setor, ele fala sobre possibilidade de alongamento do programa, para que a gente possa fazer uma alavancagem cíclica dos investimentos, dando mais segurança econômica, uma concessão mais pé no chão, mais realista, ao invés de colocar aquele grau de investimento no início da concessão altíssimo e que vai gerar uma necessidade de alavancagem financeira muito grande da concessionária, de modo que ela pode ficar aí em maus lençóis ou ter com dificuldade de prospectar esse dinheiro no mercado. Outra coisa que o Guilherme levantou é a possibilidade de concessões de menor envergadura, para que a gente possa também estimular a concorrência e a entrada de novos players. É uma coisa que a gente tem muito a olhar e é óbvio que esses contratos eles têm que ter parâmetros de performance, parâmetros de investimento diferenciados e que sejam compatíveis com esses players menores. Então, a gente tem muito a fazer, os programas são grandes, o diagnóstico não é dos melhores, mas eu sei que aqui nesse portal só tem gente trabalhadora e que quer ver o futuro do Brasil. E eu gostei demais de estar com vocês durante esse ano. A novidade boa é que ano que vem tem mais. Nossa parceria com o Portal Tecnologia está renovada. Eu espero vocês e quero que vocês já me mandem desde já aqui nos comentários sugestões para pautas. Um grande abraço e feliz ano novo!